Eu queria dar uma oportunidade para vocês introduzirem, vou falar assim brevemente, mas fiquem à vontade, tá, para tomar o tempo que for necessário, mas, o que eu quero dizer com esse brevemente é que a gente não vai falar só disso, né, mas introduz um pouco da história, de como é que foi começar a escola, as coisas importantes que vocês aprenderam e que vocês passariam para pessoas como eu, como outros que estão aqui, que querem se aventurar, vamos chamar assim, né, nesse projeto de abertura de escola. E aí depois eu queria ter uma coisa específica que eu quero perguntar, acho que é um pouco mais direcionado para a Lê, porque ela tinha falado para nós num outro contexto, né, sobre a cultura Virtus, né, e eu queria então que a Lê pudesse falar sobre, como é que eles têm feito esse trabalho de dar vamos dizer, uma atmosfera de aprendizado, né, um uma cultura, talvez um currículo oculto, né, que é utilizado por Deus também na formação, dos alunos lá na escola Virtus. Mas antes disso, eu acho que seria legal se vocês pudessem dar uma introdução, cada um dos 2 casais. Apresentar o histórico breve de como é que chegou a esse ponto de abrir uma escola, né. Difícil ser breve, mas eu serei. Eh, Nós começamos a entender mais concretamente a respeito da educação cristã clássica e a sua realidade em 2004. Isso não significa que antes eu não tenha tido contato com isso, mas todos os meus contatos, debaixo da providência do Senhor, eram coisas que eu não compreendia à época, né. E em 2004, então, eu e a Alessandra tivemos a oportunidade de ver com os nossos próprios olhos essas coisas que nós estamos falando aqui acontecendo, né. E aquilo despertou em nós, obviamente, um desejo de ver isso acontecendo no Brasil também. Essa experiência foi nos Estados Unidos. E a partir de então, né, desde 2004 a gente começou a se aprofundar nisso, buscar conhecimento. Lá, obviamente, as fontes de pesquisa, de material, são bem mais amplas. E, enfim, quando retornamos para o Brasil em 2009, sempre tivemos essa ideia, esse projeto de estabelecer algo assim, né. O homeschooling ainda era bem, desconhecido. O homeschooling chega no Brasil com força também junto com o Classical Conversations, que é essa metodologia aplicada à educação domiciliar. Isso chega no Brasil mais ou menos em 2018, com força, né, e aí ganha mais força ainda com a pandemia, logo em seguida. Mas a partir de 2009, então, nós tentávamos falar sobre isso, conversar com as igrejas sobre essa questão, e nisso também criando os nossos filhos, né, sem essas possibilidades. Tentamos fazer homeschooling um tempo e tal, enfim, com várias dificuldades. Quase conseguimos estabelecer uma escola ainda em Teresina, quando estávamos lá no Piauí. E aí voltamos para os Estados Unidos por mais um ano para um outro projeto educacional e finalmente voltamos para o Brasil. Tivemos uma outra experiência também nisso, agora podendo participar da transformação de uma escola que já era cristã, que adotaria agora a metodologia clássica. E finalmente em 2023 nós voltamos para Brasília, nós somos de Brasília, para o projeto da Virtus, que abriu suas portas definitivamente em 2024. Então, por que esse breve histórico? Porque em 2004, Deus abriu os nossos olhos. E 20 anos depois, apesar de nesses 20 anos nós sempre trabalharmos com isso, estudarmos sobre isso, termos experiência com isso, só em 2024 é que nós finalmente conseguimos colocar a mão na massa mesmo
e ter isso concretizado, obviamente, pela providência do Senhor nas nossas vidas. Ou seja, pode ser que o seu projeto demore 20 anos para acontecer. É uma palavra de encorajamento, meus queridos. É uma palavra de encorajamento. Brincadeiras à parte, esses primeiros projetos demoraram mais. Alguém mencionou aqui, né, que nós já tivemos a oportunidade aqui no Brasil de abrir a mata, né, de fazer as entradas e bandeiras do movimento. Então, possivelmente agora, as próximas escolas, as comunidades de homeschooling vão ter muito mais facilidade para acontecer também. Então, pode ser que na providência do Senhor ainda leve um tempo, mas isso não deve nos fazer, nos tornar desencorajados. Pelo contrário, é ver, como o Gustavo falou, né? Existem várias outras famílias e escolas e, enfim, realizando isso no Brasil e no mundo. Então nós precisamos colocar em prática, né, aquilo que temos aprendido nesse evento e continuaremos aprendendo com os materiais e tudo que Deus tem providenciado para nós nesse sentido. Eu vou contar um pouco de como chegamos lá na nossa escola. Mas também eu queria, de novo, reforçar isso, né? A importância do Broto e da Lê nessa jornada, direta e indiretamente, que eles nos abençoaram também por meio da Dani. E por tudo aquilo que vocês já vinham ensinando, né? Os conteúdos que encontramos na internet aí, que eram pedras preciosas assim, num ambiente onde realmente não tinha nada. Não era. Tinha pouca coisa. Era só vocês, pelo menos só encontramos vocês na internet. Em algumas conferências, alguns vídeos e pregações falando sobre o assunto. E pensávamos que no Piauí, que não é tão perto assim, e ainda não morávamos na capital, né? Nós moramos até hoje em Floriano, que é no interior ainda, ficam 3 horas e meia ainda da capital. Lá a gente pensava que só tinha Broto e a Lê falando isso, e a gente. O projeto da igreja, na verdade, a escola é uma escola que é fundada pela igreja. O projeto da igreja foi desde 2010. O Marcelo, que era pastor na época, foi um pastor que foi confrontado e temos crescido ali, né, pela palavra de Deus, pela tradição cristã reformada, e a igreja seguia outros rumos e Deus usou pessoas também para despertá-lo acerca disso. E dentro desse processo, né, participando de treinamentos, conferências, para entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, ele também descobriu que ele precisava abrir uma escola. Em uma palestra do Solano Portela, o Solano Portela falou: "O que você vai fazer, pastor? Você vai abrir uma escola cristã." E ele disse que o Portela estava apontando para ele, assim, no meio do auditório, mais de 200 pessoas, mas era para ele que ele estava falando. E a igreja, na época, tinha um projeto de uma construção de um espaço muito grande e tudo mais. Ele chegou para a igreja, aí disse: "Olha, a gente não vai mais construir. A gente vai guardar o dinheiro, vai comprar o terreno do lado e o outro terreno, e a gente vai abrir uma escola." Isso em 2010. E esses recursos ficaram ali e eles foram juntando esses recursos até 2014. Cheguei lá na igreja, trabalhando com universitários. Ouvi sobre educação clássica em um contexto não da educação cristã clássica, né, mas a educação clássica católica, no contexto católico, estudando sobre patrística e educação medieval, o que já me despertou bastante atenção no sentido de, olha, que legal, existe uma tradição educacional, né? Mas até então extremamente humanista, conectada com o tomismo e tantas outras coisas aí que a gente sabe que não condiz com a nossa perspectiva de fé, com aquilo que a palavra de Deus aponta. Então, achei interessante, mas fiquei ainda distante dessa realidade,
Até que, em uma conferência que aconteceu no Rio de Janeiro em 2016, a Nath foi apresentar um artigo numa conferência global de educação domiciliar que estava vindo para o Brasil. E aí lá ela conheceu sobre o Classical Conversations. Aí a gente pensou, existe educação clássica cristã clássica. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso, começamos a estudar sobre isso. Aí descobrimos o Alessandro Broto na internet. E Deus ele foi conduzindo, levantando pessoas. Quando em 2018 a gente começou a analisar muitos materiais para poder usar esses materiais dentro de uma educação, de uma escola cristã clássica. E aí todos os materiais que a gente olhava não batiam em filosofia, em proposta. E a gente disse, a gente precisa ir lá e ver com os americanos se a gente consegue algum desses materiais. A gente não tinha nenhum recurso financeiro para isso, mas eu mandei a mensagem para a Veritas Press, uma editora de educação clássica, porque a Dani, que é discípula da Alessandra do Broto aí, disse pra gente que na escola que ela estagiou usava esse material. Lá na escola era esse. Aí eu disse, pois vamos trazer esse, como se a gente tivesse dinheiro, né, para isso. A Dani, inclusive, foi assim, estamos abrindo a escola de educação clássica, agora faltam os professores. A gente foi para a padaria, conversamos com o pastor Éder, o pastor Marcelo, né, conversou com o Éder. A gente vai abrir lá uma escola de educação cristã clássica. O Lucas e a Nath que falaram esse negócio aí de educação clássica. Mas aí agora eles querem uns professores que saibam sobre isso. Aí o Éder falou, tem uma prima da minha esposa que estagiou em uma escola cristã nos Estados Unidos. Então me dá o contato que eu vou mandar para o Lucas e para a Nath. Mandaram um contato para a gente estava na época da revisão. Floriano não dá para fazer revisão lá, tem que ir para Teresina. A Dani morava em Teresina na época, então a gente pegou o nosso carro para fazer a revisão, foi para Teresina e mandamos mensagem no caminho. Olá, tudo bem? Sou o Lucas, tal, é a Nath, a gente queria se encontrar com você para falar sobre uma escola cristã. Falou, uma escola cristã? Uma escola cristã. Pode ser no shopping? Depois ela me contou que ela marcou no shopping porque ela estava com medo da gente ser dois loucos, né? E aí ela disse, vamos procurar um lugar público. E aí chegamos lá, sentamos, a gente não sabia até então, né, onde ela tinha estagiado, mas sabia que era alguém que estudava a palavra de Deus, era alguém comprometido com as escrituras, com a educação cristã, então fomos conversar. E aí ela começou a falar primeiro, né, a gente queria conhecer mais sobre sua história. E ela começou, ela disse, olha, então, eu entrei na faculdade, mas eu já vim estudando sobre educação com Broto e Alessandra, a gente, que bom. E aí, entrei na universidade, mas não é isso que eu acredito. Não acredito nisso e naquilo. E ela começou a dizer, né? E a gente confirmando na nossa mente. Não podia mostrar, né, admiração, cara de paisagem. Aí ela disse, e aí eu tive a oportunidade de ir para uma escola de educação cristã clássica nos Estados Unidos e tal, e tô aqui, trabalhava numa escola aqui na cidade, mas eu não consegui continuar. Depois de conhecer, eu não consegui continuar. Então, assim, eu só iria mesmo se fosse uma escola de educação cristã clássica. Aí eu e a Nath falamos, pois então, vamos abrir uma escola de educação cristã clássica lá em Floriano. Você quer ir trabalhar com a gente? E aí ela falou, vocês estão me oferecendo um trabalho? Eu disse, sim, não tem salário, e nem certeza de quando vai acontecer, mas é praticamente um salário. E aí, eu acho que uns 3 meses depois ela tinha se mudado para Floriano e estava tentando analisar os materiais com a gente ali, né, em Floriano. E foi muito legal esse processo, a gente mandou uma mensagem, elas falaram, né, a Nath e a Dani, elas sempre foram, tem esse material, tem isso aqui para fazer, mas não vai dar certo, então a gente não vai fazer. Então eu tinha que ser tinha que ter um louco ali no momento, né. Ela falou: tinha um material da Veritas Press, né, mas que usava lá na escola, mas não vai acontecer.
Aí eu não falava nada para elas não, né, me recriminarem. Eu mandei a mensagem lá para Veritas. Olha, a gente é uma escola no interior do Brasil, numa região bem carente, não temos dinheiro, já tinha que deixar bem claro, mas temos esse braço, dessa escola, esse desejo de abrir e precisamos de materiais. E eles responderam, disseram: "Ó, a gente não vai dar o direito para vocês, obviamente, mas tem um casal, uma família que adquiriu os direitos aí no Brasil e passou o contato dessa família". E aí a gente entrou em contato por e-mail, depois por telefone, e era a Daiane Ellis. Aquele jeitinho dela. E não nos conhecia. Quando Deus faz as coisas, né, conduz as coisas. Não nos conhecia, nunca tinha nos visto, nunca ouviu falar da gente. Ela estava nos Estados Unidos e ela disse: "Vai lá em casa e pega os materiais, traduz e usa na escola de vocês". E aí a gente viemos para Atibaia, ela morava em Atibaia, mora, né. E aí tava lá o Mark Ellis, que é um texano, grandão, de fivela e chapéu. Ó, Daiane, falar os materiais aí. E aí a gente começou a olhar aquilo e a gente dizia: "Nossa, é isso, né? É isso que a gente estava procurando". Tinha materiais de outras editoras ali também na mesa. Era isso que a gente procurava, a gente precisa disso. E aí a gente olhou para o Mark, que não saiu um minuto da mesa, ficou com os braços cruzados e disse: "Ah, que bom, pois a gente vai levar esses aqui". Ele: "Não, não pode, muito caro". E aí eu fiquei sem graça, saí, né, disse: "Ah, então obrigado, tira foto". E tiramos foto, faz vídeo e saímos, né. E aí a Daiane liga dos Estados Unidos e pergunta, né: "E aí, vocês pegaram o material?". Eu disse: "Então, o Mark disse que não podia pegar". Ela disse: "Não, volta, volta". E enfim, enchemos um porta-mala de materiais, e a gente levou esses materiais para Floriano, e pela graça de Deus ele nos ajudou a traduzir os materiais para usar, no primeiro ano. A gente tinha já a escola de alfabetização, né, mas no primeiro ano oficial da escola, que foi 2019, e era traduzindo um mês e usando no outro, né. Mas Deus, ele sempre foi muito gracioso e foi conduzindo todas as coisas. E foi assim que nasceu ali a ECMA. A gente começou ainda, não tinha terminado a construção, então, como? Tinha chão batido ainda, não tinha nem o chão finalizado, mas as famílias ali que começaram acreditaram nesse projeto, pastores e amigos também, e a gente deu esse start, né. Na pandemia, teve um crescimento muito grande de famílias educadoras. A gente decidiu entrar e falar um pouco sobre educação clássica também na internet, então começamos um canal chamado Tutor Clássico na época, e éramos eu, a Nath, a Elmer, da Trinitas, e o Caio, esqueci o sobrenome dele. Caio, da William Carey, diretor da William Carey. E a gente falava e conversava sobre educação clássica, e aí como? Baez. A gente conversava sobre educação clássica e divulgava isso, e aí outras escolas começaram a nos procurar por causa dos materiais, dos livros, e outras escolas. 2021 éramos 6 escolas, e aí nasce a Classical Press, que até então não existia. Então os livros eram feitos e impressos ali na nossa impressora mesmo. E hoje são 37 escolas em todo o Brasil. Então, pela graça de Deus, todos os estados do Nordeste têm escolas cristãs clássicas. Muito bem. Eh, eu queria fazer algumas perguntas e ir um pouco mais a fundo nessa questão da história, mas, como eu já tinha falado antes, eu vou dar primeiro um tempo para ler falar sobre a cultura Virtus, e aí depois, tendo mais tempo, e eu acho que isso vai até suscitar também novas perguntas, né, aí a gente vai seguindo, e eu queria também abrir para o pessoal, mais para frente um pouco, fazer algumas perguntas também, tá bom?
Quando a gente decidiu, então, dar início à escola e montar todo o currículo, e a gente muitas vezes se foca mais na questão pedagógica, obviamente, porque é importantíssimo numa escola. Mas preocupado com essa questão de gerar virtudes e como trazer algumas coisas até para mudar a mentalidade do sistema educacional, da educação moderna e no Brasil. Então a gente, né, assim, até com a nossa convivência, coisas que nós vimos lá fora, e a gente começou a pensar em o que que a gente gostaria que a nossa escola refletisse, né. E uma coisa bem legal acho que na primeira reunião dos sócios, assim, que teve lá da Virtus, que todos eles concordaram, é que muitas vezes a educação clássica, e mesmo cristã, ela carrega um peso de soberba, né, assim, esse grande conhecimento, muitas vezes você vai infelizmente encontrar pessoas muito soberbas nesse meio. Então uma das coisas que a gente falou assim: "Nós não queremos alunos soberbos, nós queremos alunos que sejam brilhantes, porém humildes". E como também então, né, nós queremos eles academicamente muito fortes, bem estruturados, mas a gente quer alunos que mudem essa cultura. E no sistema educacional brasileiro existem vários vícios que às vezes a gente não percebe e a gente percebe quando vai morar fora. Então, algumas coisas a gente listou, né, para que essas virtudes pudessem ser trabalhadas. Uma das que as pessoas mais se admiram, que elas não acreditam que acontece, é o que a gente chama de eat peacefully, né, por exemplo, que antes dos lanches, as crianças ficam, quer dizer, durante o lanche, né, a gente tem o momento da oração e elas precisam comer em silêncio por 5 minutos. E as pessoas não acreditam, porque elas falam: "Como é que uma criança de 3 anos consegue comer por 5 minutos sentada em silêncio?". E elas conseguem. Então é um hábito, é claro que isso não aconteceu da noite para o dia, as professoras conversam, mas elas têm lá o sininho, o tempo, né. Então a professora fala: "Nós vamos lanchar, nós vamos ficar em silêncio", e elas lancham. E o motivo disso é por quê? Primeiro a ordem, obviamente, mas também a gente entende a questão, por exemplo, da mordomia do Senhor. Aquele alimento, ele foi dado pelo próprio Deus. Então eu preciso estar focada, agradecida, enquanto eu estou ali comendo. Então essa, por exemplo, é uma questão que a gente quis fazer e não nossa hora do lanche não ser uma loucura, e às vezes eu confesso que até eu me surpreendo. Porque às vezes eu passando pela e eu, né, eu saio falando no corredor, quando eu chego lá no local do lanche, tá todo mundo em silêncio, até assusto. "Desculpa gente", e eu chego às vezes falando alto. Então uma das coisas foi essa, assim, da gente pensar como que nós poderíamos mudar a cultura, começando com os nossos pequenos alunos, né. Eh, Outra coisa que a gente faz lá na escola, a gente usa um sino, e eu falo que não é para ser behaviorista, tá. Não, não é para ser Skinner. Mas em vez, da gente estar gritando com os alunos, pedindo silêncio, né, e isso, por exemplo, é uma questão que a gente vê muito na educação brasileira, né, até o Lucas falou hoje nas 7 leis que a gente precisa às vezes mostrar nossa moral, né, com punho de ferro e "vocês não sabem de nada, quem manda aqui sou eu". Então a gente também tem, infelizmente, na nossa cultura essa questão de falar muito alto, de gritar, né, então uma das coisas que a gente falou assim: "Vamos usar o sino, para que as crianças aprendam a se compo que aquele momento é um momento de silêncio". Então, ao invés da professora ficar: "Menino!", né, toca-se o sino e os meninos entendem que ali é o momento, então, deles pararem. De novo, parece inacreditável, mas funciona. Então, várias coisinhas a gente foi montando na nossa escola para que a gente fizesse essa transformação de cultura. E e muito legal de ver isso é que isso acontece nas famílias, dentro de casa. Então, por exemplo, várias famílias nos reportaram que começaram a fazer os 5 minutos de silêncio nas refeições de em casa. Então, olha, eu não acredito, meu filho aqui de 5 anos, eu falo: "Eat peacefully", 5 minutinhos, todo mundo em silêncio, e depois aquilo gera conversa, gera assim, né: "O que que você fez hoje?". Então, é um momento de família. Eh, então o que que eu sugiro, né, assim, qual é a questão disso? Quando você for montar uma escola, obviamente você tem que pensar na questão acadêmica. E hoje, né, como o Lucas falou, a gente tem a bênção de ter vários materiais, né, a gente tem a Classical Press, tem outras editoras que têm aparecido, muito material de família educadora. Então existe hoje uma variedade, graças a Deus por isso. Mas não é somente isso, né, os nossos alunos eles não estão lá só para ser academicamente fortes. Então, quando você for montar uma escola, o que você grupo, qual é a sua missão, o que que vocês esperam daquilo?
E o legal é que a gente falou: "Vamos botar no papel". Então, claro, foi um brainstorming, o que que a gente quer? Nós queremos isso, isso, isso. Como que nós podemos chegar aqui? Então é importante a escola criar a cultura que ela quer oferecer. Então, por exemplo, talvez para o Lucas e para a Nath, lá na ECMA, eles não precisam do sino ou dos né, do E Peacefully, porque talvez a cultura de lá seja um pouco diferente do que a gente estava acostumado lá em Brasília. Mas, por exemplo, eles talvez queiram criar a cultura dos meninos respeitarem as meninas, né, então, primeiro as meninas sentam ou depois eu não sei, eu estou só inventando aqui, mas é importante quem quer abrir uma escola intencionalmente pensar qual é a cultura que a minha escola quer desenvolver. Então essa é só a dica do dia. Ah, isso é algo essencial, né? Eu acho que a Lê falou bem a palavra, é intencionalidade. Era algo constante que a gente via, né? Quando a gente estudava, via vídeos, aulas, né, sobre a educação clássica, cultura, formação de cultura, como formar a cultura de uma escola. E a gente se perguntava nisso, né? Como assim cultura, né? Mas a gente precisa dessa intencionalidade. Que tipo, de virtudes nós vamos cultivar? Como nós vamos conduzir os nossos alunos a perceber que essa cultura exalta e glorifica a Deus, honra o Senhor. Então, o desenvolvimento dessa cultura é extremamente importante, né? E, sim, e não significa que você não possa aprimorar essa cultura, né? Eu lembro que no início a gente foi estabelecendo as nossas culturas, temos também o tempo de silêncio, o nosso sino é diferente, o nosso é de hotel. Depois eu vi o deles, eu disse, o deles é mais, era uma meio, não sei porque eu não pensei nisso. Mas temos alguns princípios de cultura e a gente tinha constituições na nossa turma. E as constituições, né, pegamos essa ideia de alguns outros lugares, mas quando a gente foi analisar depois de alguns anos, 2 anos depois, né, a gente pensou, essas constituições não expressam a cultura que a gente quer. Não significa que elas eram ruins, né, porque ela falava sobre respeitar o professor, sobre levantar a mão, antes de falar, e não atrapalhar o colega. A Constituição falava, eram 5, né, sobre a postura na sala de aula, coisas muito boas, muito boas. Sobre o respeito, as minhas palavras devem abençoar, eram rimadas, né, abençoar e não amaldiçoar. Enfim, eu não lembro exatamente como eram as constituições, mas a gente pensou, isso não reflete a cultura que a gente quer, porque essas constituições estão atacando comportamento. E eu preciso conduzir o coração delas a Deus. Elas não têm que fazer porque é uma constituição. Elas precisam fazer porque honra o Senhor. E aí a gente mudou, né? Dentro do nosso documento de cultura escolar, a gente mudou. Agora nós temos o catecismo lá da sala de aula, que são 3, não, nem 5 são 3. Apontando para versículos e valores eternos. Então, honrar a Deus, Trino e Uno. E aí, a partir dessa, nós temos algumas perguntas que nós respondemos, porque o ambiente onde nós estamos é dado por Deus, o professor que nós temos é soberanamente dado por Deus, os recursos que temos com os materiais é dado por Deus. Então, quando eu chamo o meu aluno diante de uma situação ali dentro da sala de aula, o cuidado que ele tem com aquele espaço, com o material dele, eu estou lembrando a ele o tempo todo que existe um Deus que precisa ser honrado, um Deus que concedeu dádivas para ele. A outra constituição fala sobre obedecer e honrar a autoridade, né? Honrar a autoridade obedecendo, né? Essa autoridade imediatamente, de todo o coração e até o final. Então, não é simplesmente obedecer o professor, porque senão ele vai para a secretaria. Mas obedecer o professor, honrar esse professor, porque ele é uma autoridade designada por Deus. Então, quem estabeleceu o professor como autoridade sobre a sua vida? O Senhor Deus, Todo-Poderoso. Então, trazer valores. Então, a gente não é que você não
vai estabelecer essa cultura ali no início e não vai mudar. Mas é importante pensar nisso. Qual é a cultura que você quer estabelecer na sua escola? Uma cultura do reino, mas uma cultura que reflita valores claros e objetivos, que você vai comunicar ao coração e à mente dos seus alunos, né? Só complementando isso aí que você está falando também, a gente faz questão de ter isso anotado, porque é muito fácil você se desviar disso, né, e virar uma coisa simplesmente legalista ou algo assim. Então a gente tem isso escrito, tem no nosso manual, nós temos o manual da família, e nesse manual tá lá escrito porque o nosso coração ele é enganoso mesmo. Então a gente tenta: "Ai, né, não acredito, isso aqui está atrapalhando", ou esquece, né. Então isso também ajuda, isso ter por escrito, isso ter no seu estatuto, onde quer que esteja, isso faz você voltar e olhar: "Espera aí, tô saindo do eixo", né. E nada impede, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a princípio nós íamos ser uma escola bilíngue. Então a gente tinha colocado na nossa cultura também a questão de falar inglês e tal, sendo que a nossa realidade mudou. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que a gente acabou tirando, não faz mais parte, não tem mais tanta conexão com o que a gente quer nesse momento. Então é só isso também que eu acho que ajuda. Legal, muito bom. É, eu estava aqui ouvindo vocês falando sobre cultura, sobre eh, valores, comportamento também, né? Tudo isso é disciplina, só que é disciplina no sentido positivo da palavra, né? É você criar inclusive modelar, né? Eh, criar um exemplo a ser seguido e esperar que as crianças possam entrar nessa jornada, né? Que ela entra dentro da escola, tendo guias, né, e modelos. Então tem uma disciplina no sentido positivo, né, claramente, pelo tudo que vocês estavam falando. Agora, existe na escola espaço também para disciplina no sentido negativo, né, e precisa existir. O que eu quero dizer no sentido negativo? Quando precisa ser corrigido. Alguém pisa fora da linha, pisar fora da linha é uma coisa muito, muito, muito boba, né, para existir, mas figuradamente falando, né, alguém que está destoando, né, tocando notas que desafinam, né, como o Lucas falou na última palestra. Como vocês praticam a disciplina nesse sentido positivo da correção? Porque isso é uma coisa que talvez esteja na cabeça de alguns dos pais, né, pensando, tá, nessa visão pactual da educação, nessa visão de educação que é feita in loco parentis, e que é feito no contexto, né, da comunidade da fé, como é que é feita a disciplina nesse sentido negativo? E eu acho que eu queria começar perguntando isso para o Broto, porque eu lembro que o Broto falou para mim no início do ano que a sua posição agora lá na escola é deão acadêmico, né? Isso. É mais do que um capelão, mas também tem o trabalho espiritual, né, do cuidado das almas, né, na escola. Você pode falar pra gente um pouquinho, talvez, o que que é essa visão que você tem? Aham. A posição de deão, né, esse título inclusive, ele é bem comum, nas universidades aqui no Brasil, né, algumas universidades já têm esse título, ele não é tão comum, na escola, primária e secundária, apesar de nos Estados Unidos, nessa herança toda que a gente está resgatando, já existir, essa posição nas escolas. E o deão, então, ele faz justamente a junção, né, do aspecto pedagógico e do teológico, enquanto um capelão, ele se concentraria mais na questão da teologia, e aí coordenadores e outros na pedagogia, o deão vem e supervisiona e guia e dirige esses dois aspectos. Porque como nós vimos, né, é impossível que haja uma separação entre pedagogia ou aspectos pedagógicos da teologia ou da cosmovisão cristã. E nesse sentido, a gente fala muito, a gente bate na tecla lá sobre a doutrina ou a disciplina da graça, melhor dizendo, né? E realmente tem um aspecto negativo, mas a gente tenta mostrar que em uma escola cristã clássica, em
em um ambiente de educação pactual, não é ruim ir para a sala do diretor. Ou no nosso caso lá, a minha sala, a sala do Deão, né? É engraçado como as crianças, elas veem esse sentido de autoridade, né? E daí o reflexo lá de Efésios 6, quando os pais, homens, maridos, sacerdotes do lar, são chamados a essa responsabilidade primordial. Existe, então, um caráter masculino nisso tudo. E, infelizmente, até na educação moderna, né, ou mais recentemente, a gente vê o quanto isso tem sido dominado pela feminilidade, né? E é impressionante, então, até na sala de aula, talvez a Lê e a Nath possam também testemunhar disso, o quanto é diferente quando os nossos professores, inclusive, são homens, né? Ao invés de só as tias ou as irmãs, no nosso caso as misses, né? Que a gente usa para trazer um certo caráter de bilinguismo aí. Então, quando a gente fala sobre a disciplina da graça, a gente traz essa questão da disciplina negativa ou punitiva, que também trata o coração, como o Lucas falou. Então, quando lá em Efésios também a gente fala muito sobre paideia e não tanto sobre nutesia, né? Que é o termo traduzido como admoestação. E dali, justamente daquele termo, surgiu bem recentemente um outro movimento, que na verdade sempre esteve na igreja e por alguma razão foi também esquecido, que é o movimento de aconselhamento bíblico ou aconselhamento noutético, que é o aconselhamento que não lida apenas com o comportamento. Como a Lê bem falou aqui, nós não somos behavioristas e nem devemos ser, mas é algo que lida com o coração, com a alma, né? Então, é interessante porque esse tipo de pergunta gera até uma discussão, que a gente não vai ter aqui, sobre o uso da palmatória, né? O que antigamente e tal era usado, e por razões bem óbvias. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes até mesmo a palmatória ou a correção física em casa, ela não é feita biblicamente. Ela é feita apenas para punir ou para tratar algo externamente. E a disciplina da graça, quando nós vemos ali, inclusive, Paulo falando sobre isso em 2 Timóteo, como a Bíblia é totalmente inspirada e suficiente para a correção, o ensino, a instrução, a educação na justiça, ali você tem uma sequência bem espiritual para lidar, inclusive, com a gradação, né, de punições ou aquilo que é devido ao delito cometido. Então, é muito maravilhoso poder ver, ao mesmo tempo, as crianças entendendo o temor devido. Não é medo mesmo, não é que se tremem de medo ao me ver, por exemplo, mas é impressionante como os pais chegam na escola e falam: ah, Mr. Broto, né? Talvez os pais usem isso de modo errado. Vou te levar para o Mr. Broto, então, tal. Mas é impressionante essa ideia do amor, ou da graça, ou da misericórdia, levando esses pequeninos no coraçãozinho deles, na alma deles, já entenderem esse temor a Deus, né? Um temor pela santidade, um entendimento do que é um pecado que deve ser tratado, mas que sempre é perdoado mediante um coração arrependido, né? Demonstração disso. Então, existem aspectos práticos, né? De advertência escrita, suspensão, esse tipo de coisa. Outras questões também ligadas a atividades ou atitudes que eles entendem como sendo algo de reparação, de restituição, e obviamente tudo muito bíblico, né? Muito ligado a essa ideia do que é não simplesmente dar uma bronca ou uma advertência, mas saber todos os aspectos
de implicação daquele pecado, do nível que foi feito, até que ponto atingiu, o que é pedir perdão, o que é tratar de uma coisa velada ou até mesmo um pedido de perdão público. Mateus 18, obviamente, é muito aplicado no nosso contexto. E não só entre os alunos, ou entre o professor e o aluno, mas entre os próprios profissionais, né? Essa questão da disciplina, cuja raiz é a mesma de discipulado, né? Do discere, do latim, que é aprender, o aprendiz. Então, nós temos a disciplina preventiva, mas quando é necessário, então, temos a aplicação da disciplina punitiva, até mesmo entre nós profissionais, né? Eu acho engraçado porque lá, né, a gente se trata de Mister, Misses, então ele é o Mister Broto, eu sou a Misses Alê. E aí eu acho engraçado porque as crianças, eu já vi várias vezes elas na filinha, aí alguém apronta alguma coisa, aí eles falam, você vai para a sala do Mister Broto. Só que é engraçado, isso que é lindo, porque quando ele passa, em vez das crianças demonstrarem medo, elas correm, elas querem agarrar nas pernas dele, e as mães vêm falar para mim, olha, desculpa, Miss Alê, mas minha filhinha prefere o Mister Broto, tá? Então, assim, ele é preferido das crianças, apesar delas terem um extremo respeito em relação a ele. Então, é legal de ver essa ideia mesmo do temor no bom sentido, né? Não é terror, é temor. Então, isso a gente tem vivenciado e é muito legal de ver. Sobre questões práticas, algumas ideias, né, assim, que a gente já aplicou. Eu já apliquei demais, assim, escrever versículos bíblicos que demonstram qual é o pecado que está sendo cometido ou algo que deveria ser restituído, né, assim, refeito, e conversar com a criança. Claro que não é só ela copiar. Então, assim, olha, o que você leu, né? O que você escreveu com esse versículo? O que esse versículo está falando? Como isso se aplica no que você fez? Como Deus vê isso? Então, não é só escrever por escrever, mas pega uma criança de 7 anos para ela para fazer caligrafia de um versículo, é uma punição. Então, é uma punição, mas é uma punição que tem um objetivo no final, não é só a punição pela punição, né? Eh, eu já pedi também para alunos fazerem cartas de perdão em casa, assim, algumas ideias práticas, né? Então, você entendeu o que você fez? Você entendeu qual o pecado foi cometido? Conversar com o pai e falar, olha, hoje eu quero que essa criança faça um pedido de perdão para o professor e tal. E é muito legal de ver, assim, eu tive essa experiência antes de vir. Testemunho da Patrícia, né? Do Biju, Qual? Qual deles? viram o tratamento sendo feito aí. Sim. Eu vou falar essa, mas também eu vi essa semana, antes de vir para cá, uma professora trouxe um aluno para minha sala, falou, fulano fez tal coisa. E aí ele falou, eu? Ela falou, sim, você fez tal coisa. Não, não, não. Ele falou assim, eu não fiz isso. Aí eu falei para ele, fale com direito com a sua professora, explique o que aconteceu. E rolou o Mateus 18 mesmo. A gente teve que trazer outra criança, e essa outra criança testemunhou a favor da criança que a professora tinha dito que ele tinha cometido algo, né? E ele falou, não, professora, ele não fez isso. Aí a professora parou e ela falou, queria pedir perdão para você. Então, a professora ali naquele momento, ela pede perdão para os 2 alunos, né, e foi lindo, eu falei: "Tá vendo como o perdão ele faz parte também disso aqui tudo?", né, e parabenizei a professora e o aluno se sentiu assim: "É, né, dessa vez não fui eu". Então, é muito legal vivenciar essas coisas, eu falo que essas coisas são a nossa gasolina, porque é difícil, né, assim, o dia a dia, a gente brinca lá na escola que pelo menos um tem uma crise por semana. Que é um tem uma crise por semana, assim, quem é o da semana? Não é todo mundo de vez não, mas de vez em quando, né, é um segurando o outro. Porque realmente as lutas são grandes, mas são essas coisinhas que realmente dá o gás, né, assim, a gente teve também um testemunho lindo, que esse dia, assim, não teve quem não chorou na nossa sala, que um aluno virou para a professora e falou assim, no meio da aula, assim, ela tinha feito a devocional, ela começou a dar aula, e ele estava chorando. E ela: "Por que você está chorando?" Ele falou: "Eu quero Jesus no meu coração". E aí ela levou ele para nossa sala, e a gente é tão incrédulo, né, às vezes, e eu falei assim: "Ah, esse menino não sabe nem o que ele está falando". E eu perguntei para ele: "O que está acontecendo?" Aí ele falou: "Miss, eu quero Jesus no meu coração". Aí eu falei: "Mas por que você quer Jesus no coração?" Ele falou: "Eu tenho feito coisas erradas, e eu sei que Jesus vai me ajudar". E assim, ele começou a dar um testemunho pra gente. E na verdade, na oração dele, assim, realmente foi lindo. Ele falou: "Senhor Jesus,
eu sou um pecador, ele usou essa palavra, e eu necessito da sua graça. Por favor, Senhor, me ajuda e vem morar no meu coração. Aí pronto, ninguém nem conseguia, ninguém conseguia falar, né, ou amém, porque era eu chorando, a Daniela chorando, a professora chorando, e ele chorando. E foi lindo, porque quando ele acabou, eu abracei ele e falei assim, você agora não é meu aluno, eu vou chorar. Você é meu irmão. E, e são essas coisas, né, que dá o nosso gás. Mas outro testemunho é que uma criancinha de 3 anos, a gente brinca, né, que ela é uma velhinha no corpo de uma pessoa de 3 anos. E ela apronta muito, ela assim, ela realmente, ela tem um gás, uma energia e um coraçãozinho bem pecaminoso e linda, né, fofinha. E o Rodrigo disciplinando ela, conversando com ela, e teve um dia que eu passei, e essa cena assim, eu disse que ficou marcada mesmo no meu coração, porque eu vi o Rodrigo com a Bíblia aberta, uma criança de 3 anos do lado dele olhando assim, e ela fazia assim, ó. E ele conversando com ela. E aí ele vai, ele fecha a Bíblia, essa menina encosta nele, eu vou chorar de novo. E ela chora, e ela faz amém. E realmente, assim, a gente sabe, né, assim, ela demonstrou um coração arrependido com 3 anos de idade. E aquela cena foi tão comovente, eu achei que só eu tinha visto, mas não. Tem um rapaz que hoje está no nosso RH, mas ele trabalhava na parte operacional e ele viu essa cena também. E ele disse que quando ele chegou a esposa dele contou isso pra gente depois, que no dia que ele chegou em casa, ele chegou tão impactado com a cena que ele chamou a família dele, ele pediu perdão para a família dele, e ele falou: "A partir de agora nós vamos buscar a disciplina do Senhor". Ele falou: "Eu vi uma criança de 3 anos". Foi mal. Eu vi uma criança de 3 anos se arrependendo verdadeiramente hoje, com a palavra de Deus aberta na frente dela. Aí ele falou: "A partir de hoje nós vamos mudar". E a esposa falou do testemunho que isso, no impacto na vida dele, que mudou a família dela. Ela falou: "Eu nunca imaginei", né, assim, ele estava indo pelo emprego, mas eu nunca imaginei que Deus ia usar isso para reestruturar a nossa família. Então, mais uma vez, né, o gás que dá, a gasolina que a gente põe no nosso motorzinho, que a gente, dá conta do peso que a gente carrega também. São essas coisas, né, que mostram pra gente que a gente, pela graça de Deus, tem seguido o caminho e buscado uma educação excelente. É isso que é educação, né, não é a nota. Isso é educar, porque isso é que vai fazer dessas crianças futuros servos de Deus e pessoas que amam e cuidam das suas famílias, né. Numa Quando a gente fala sobre as punições, né, até a gente pensa, ah, quando aplica essa disciplina negativa, né, não é sem propósito, tem um propósito por trás. Isso precisa ficar claro e a gente repete isso sempre também aos professores, né. E a gente tem que trabalhar, eu acredito que seja assim com vocês também, né, todos os anos esse tema, às vezes mais de uma vez, para nos lembrarmos do que a gente está fazendo, porque isso é o trabalho mais importante que nós temos, né. E é cansativo, né, a Lê falou, eu ia falar exatamente isso, porque cada semana é um em crise, até hoje, graças a Deus, foi só um a cada semana. Vai chegar o momento em que serão mais, eu não sei, eu pensava que era só lá, mas e a gente brincava no grupo da coordenação e direção, né, e a gente brincava, disse: "Ah, essa semana foi, só falta fulano de tal, então semana que vem vai ser", mas é assim, não é? Porque Deus ele está trabalhando na vida dos alunos, na vida dos professores, né. O aconselhamento precisa fazer parte, né. Os professores precisam ser ensinados acerca do aconselhamento bíblico, de como lidar com o coração, né. Obviamente tem questões práticas que a gente aplica, né. O professor ele precisa lidar primeiramente com o aluno individualmente, por isso que tem um suporte ali sempre do auxiliar de outro professor, para que ele possa sair e conversar com o aluno, mostrar o problema, né, a gente tem 3 pontos ali que a gente sempre pede para os professores trabalharem, mostrar o problema dentro da perspectiva bíblica, mostrar a solução dentro da perspectiva bíblica, que é a restauração, a salvação, a graça de Cristo Jesus e a prática bíblica,
para que ele possa restituir, fazer algo diante daquilo, mostrando verdadeiramente o seu arrependimento, né? Muito mais trabalho, mas é o motivo pelo qual nós estamos ali. E envolver os pais nisso, né? E aí, eu explico logo na entrevista inicial, digo, olha, você vai receber muitas mensagens, o professor vai conversar com você, e não é uma questão de nós estamos entregando seu filho a Satanás, né? Porque depois da quinta mensagem, o pai está pensando, meu filho deve ser. Não, mas eu preciso prestar contas para você do que está acontecendo aqui, para que você continue esse processo e ajudar, às vezes, os pais com textos bíblicos, com orientação devocional, porque às vezes os pais não têm essa orientação, isso é extremamente importante, né? E a gente trabalha, o aconselhamento é com todos, é conosco, né? Deus nos confronta. Quando a criança chega na minha sala e eu preciso confrontá-la diante do seu pecado, e eu chego em casa para pedir perdão para Nath. Porque Deus me confronta naquele momento também, né? Então isso é extremamente importante. Uma das práticas que nós temos é a folhinha do coração, que o professor precisa preencher. Quando tem o aluno tá dando muito trabalho, e aí a gente tem essa frase lá, né? Pecadores sofrem, então ele está sofrendo com o pecado dele. E eu preciso entender, aí eu paro mesmo com esse professor para ele entender qual é o problema e ajudar esse aluno biblicamente, né? Porque o problema não é o comportamento, o problema está no coração. E aí você tem que mostrar, né? Tem o sol, que são as circunstâncias não são culpadas do nosso pecado. O sol nasce para o espinheiro e também para a macieira, então o fruto revela o que está no coração. O sol, as dificuldades, os problemas. Tem os frutos que nós identificamos, que são as palavras e ações, para que a gente possa entender as motivações e pensamentos, né? E a palavra de Deus que vai nos ajudar, porque ela é a espada de dois gumes, afiada, que entra e nos ajuda a discernir pensamentos e motivações, né? Então a gente preenche isso com o professor, para que ele possa mostrar, ter a consciência do que ele precisa focar. Não é pare de fazer isso, mas é pare de ofender a Deus. Existe graça, existe solução. E esse pecado não é o melhor caminho para que você floresça na graça. E aí eu queria também pedir para te contar um pouco sobre essa folha do coração, que ela tem uma história de luta interna na nossa casa por causa disso. Incredulidade, né, do meu coração. Bom, como eu contei para vocês na minha palestra, eu me formei na Unicamp, né, uma instituição muito, muito marxista, construtivista. Foi disso que eu bebi ao longo dos meus anos de formação. E creio que o projeto educacional anterior, né, também preparou o campo para que quando eu chegasse ali na universidade, então eu abraçasse aquela filosofia, né. E mesmo eu já sendo cristã naquela época, eu não enxergava, incrivelmente, eu não enxergava, dissonância. Eu achava que, por exemplo, né, a moralidade ali de Piaget, de querer encontrar autonomia, eu achava que sair de um processo de anomia, depois para uma heteronomia, chegar numa autonomia, não, né? Tá bom. Enfim, não vou entrar nisso, mas eu achava que esse processo se assemelhava a gente entender o padrão de Deus e obedecer voluntariamente, o domínio próprio, né. Então eu queria, às vezes, integrar dessa forma errada, né, pegar as coisas que a universidade estava falando e falar: "Ah, é a mesma coisa", e tudo mais. E aí, ao longo da minha formação, né, eu fui me deparando com várias incongruências. No começo eu não queria aceitar, depois eu comecei a ter que lidar com isso, porque eu comecei a me relacionar com o Lucas, e ele é muito persuasivo. Ele sabe muito bem o método socrático, ele fazia perguntas e me deixava assim: não sei". Aí eu ia para a Bíblia e chorava muitas vezes, né. E mesmo eu tendo abandonado isso, né, ao fim da faculdade ali, entendido que a filosofia estava errada, entendido, que eu tinha que mudar como professora, que o conhecimento não se constrói, né, mas ele é revelado a nós e tudo mais. Quando eu entrei ali no contexto da escola cristã clássica,
eu ainda nunca tinha vivido uma escola cristã clássica, porque a gente não teve o privilégio de ter essa experiência, né. Então, a gente lia muito, a gente estudava, mas o coração tinha bebido muito tempo, né, de tudo isso. Então, no meu primeiro ano como professora, e aí eram 24 alunos na escola inteira, né, era bem legal. Essa época eram 3 turminhas. A minha turminha tinha 11 alunos, aí era infantil 4, né. Então eu tinha lá um aluno muito difícil, muito difícil. Ele dava muito trabalho, ele mordia os colegas, batia em mim, cuspia, era muito difícil, né. E os pais da igreja e tudo mais, a gente chamava e eles ajudando, e o menino, nossa, insistindo, insistindo, coração obstinado. E eu, na hora que ele fazia, né, lá o que aconteciam os conflitos, eu voltava para onde? Para a intervenção de Piaget lá, eu ficava: "Você acha que isso está certo, fulaninho? Olhe para o ciclaninho, ele está chorando. Olha, você gostaria de estar no lugar dele?" E o menino não entendia, porque não é assim que resolve, né. Mas assim, só para dizer que muitas vezes a gente enfrenta isso, muitas vezes não, todas as vezes, né, que a gente abre uma escola cristã clássica ou que a gente transiciona, a gente lida com o coração do professor que às vezes fala uma coisa, mas na prática, lá dentro da raiz do coração, ainda tá, na educação moderna. A gente falava sobre isso no carro, né. Como toda hora nasce uma erva daninha lá da educação moderna, a gente tem que ir lá e arrancar, né. Mas era isso. E aí o Lucas ficava: "Você já fez a folhinha do coração?" Aí eu: "Que folhinha do coração, gente, esse negócio? Vou preencher uns versículos lá e vou resolver o problema do aluno?" Aí eu lia lá a Bíblia: "Senhor, me ajuda com o fulano e tal", mas assim, não ia pra não fazia o que ele dizia. E lá pelejando com esse aluno, pelejando e tal. Chegou um ponto que eu desisti, né, porque eu já tinha feito tudo que eu sabia, na minha grande inutilidade. Aí eu falei: "Quer saber de uma coisa? Vou fazer essa folhinha do coração, porque é só porque o Lucas para de falar desse negócio". Aí Não foi assim, ela olhou pra mim e disse assim: "Tá bom, eu vou fazer e você vai ver que não vai funcionar". tentando amenizar o meu pecado, perdão. Aí tudo bem, aí eu fiz a folhinha lá, então eu fui, preenchi lá as circunstâncias, o que que acontecia na sala, e depois o que que ele falava, o que que eu achava que estava na intenção, no pensamento dele, aí eu fui entender aquele pecado do ponto de vista de Deus, peguei os versículos, aí qual seria a prática bíblica? Aí fui, descrevi, imaginei como seria uma prática bíblica para ele, qual seria o fruto, aí quando eu terminei eu falei: "Nossa, esse negócio parece bom, vou fazer". Aí eu fui para a sala e comecei a trabalhar com ele, confrontando, né, o entendimento ali, o pensamento que estava por trás, falando do versículo da e esse menino começou a mudar. Não é incrível isso? Gente, é muito engraçado a incredulidade no nosso coração. E aí eu chorava, assim, toda semana eu chorava, eu falava: "Ai, por que que eu não fiz isso antes? Como eu fui incrédula, por que que eu demorei tanto para obedecer meu marido, meu chefe", que era o diretor e eu era professora, né. E realmente a Deus, né, porque eu estava acreditando ainda numa moralidade construída pelo homem, né. E a gente tem essa ideia muitas vezes de que a criança tem que concordar com padrões. Às vezes a gente ouve em algumas escolas cristãs os combinados da turma. Gente, que negócio de combinado é esse? Deus não combina com a gente como que vai ser. Ele é a bondade, a verdade, e ele se manifesta e quer que a gente seja como ele, né. Então, assim, não existe essa coisa de combinados, né, na palavra de Deus. E a gente tem que parar de colocar o homem no centro e querer resolver as coisas com as armas humanas, porque as armas humanas, elas não são poderosas, mas as armas de Deus, né, a palavra de Deus que vai lá e divide, né, as intenções, os pensamentos, tudo mais, ela sim consegue, fazer isso tudo que a gente vem falando, transformar, quebrantar, realmente se arrepender. Só e mesmo essas falhas vão acontecer dentro do processo. A gente vai lidar, porque os professores e nós estamos sendo discipulados, né, dentro desse processo. Mesmo essas falhas, eles são usados como instrumento de graça para a comunidade. Hoje, quando o professor, eu falo 2 vezes, ele não faz a folhinha do coração, eu digo: "Nath, vai contar para ele sua história". E é vida, né, discipulado, isso multiplica, isso é muito precioso. Mesmo as nossas falhas a gente faz, né. E é muito precioso de fato, né.
ver a graça de Deus usando isso para nos ajudar a crescer também. Que bênção, meus irmãos. Eu temo, receio que a gente não tenha tempo para para o público fazer perguntas, né? A gente fala muito. encerrou a nossa 1 hora. Vocês não sabem, mas a gente tem um timer que eu só fui ver no finalzinho da minha palestra, que eu fui perceber que tava aqui o timer. Mas ele acabou de virar 0. Então não temos tempo para abrir aqui agora para perguntas assim, mas eu acredito que nós estamos num grupo pequeno, né? Temos formas, né, de nos contactarmos, de vocês se tiverem dúvidas, perguntas, ideias, quiserem trocar ideia, todos nós aqui acho que somos acessíveis, né? Então nós somos seus amigos, colegas. Então, por favor, né, dá um jeito de chegar até a gente, até os nossos irmãos aqui, se vocês precisarem de alguma ajuda. A gente tem que passar o contato do Broto, né? Tem que entregar a tarefa de casa. Tá certo. A gente vai pensar numa forma de contactar todo mundo, Lá que na, eu acho que é melhor. na quintessência não dá para colocar algo Na assim? quintessência, vamos colocar lá no É site. para colocar pergunta, quem sabe a gente nos ajuda para... Não... Caixinha de quê? Não entendi. Instagram. Alguém aqui entende isso? Alguém sabe o que é isso? Caixinha. Sabe o que é? Então tá, ela sabe o que é. Caixinha, Caixinha de perguntas no Instagram. tá. Então tem uma caixinha de perguntas que vai ficar fixada em algum Instagram. E aí você vai lá e deposita a sua Da pergunta Pilgrim? nessa caixinha. Seja lá como funciona isso. Não sei gente qual Instagram que a gente tá falando, né? Pilgrim, né? Da Pilgrim? A Pilgrim tem Instagram? Ou do Broto. Ou fica... Tá. Então tá, parece que a Pilgrim tem Instagram. Então a gente vai pôr... Não, eu sei que tem, gente, eu sei que tem. Então é isso, tá, pessoal? A gente dá um jeito de se comunicar. Vocês vão receber comunicação nossa, todo mundo que fez a inscrição, e aí fica até um incentivo para quem veio, não fez inscrição, faça a sua inscrição ainda, né? Pelo menos coloca lá o seu contato, para a gente poder ter uma forma de te enviar, né, os links das palestras e tudo, e essa comunicação continuar existindo. Queridos, foi um prazer muito grande para nós todos termos essa oportunidade aqui com vocês. Eu sei que alguns de vocês já falaram para mim, né, que foram despertados para algo novo, para uma coisa que pode se tornar agora um caminho novo, né, para vocês, e eu espero que daqui a alguns meses, anos, né, vocês também possam olhar para trás para esse dia com muita alegria, com muita gratidão a Deus, da mesma forma como eu tenho certeza que eu vou olhar, né, por esses dias aqui com vocês, com os nossos amigos palestrantes que vieram, né, e se dispuseram do tempo para estarem com a gente. Por esse tempo que nós tivemos aqui de receber e dar carinho mútuo, né, nós estamos aqui numa jornada em que somos juntos, né, irmãos em Cristo Jesus, membros da mesma família da fé. Então é muito bom, muito agradável nós estarmos fazendo isso aqui em comunidade, presencialmente, né? Tem vezes que a gente é tentado, não vamos só fazer, eu até falei isso para eles assim, não, vamos fazer só online, mas ia perder tanto, né, assim, dessa troca, né, desse momento junto, agradável. Então eu fico muito feliz. Eu quero especialmente agradecer a todos que se voluntariaram, trabalharam de alguma forma ou de outra, né, trazendo lanche, cuidando de crianças, o pessoal da Igreja Presbiteriana Westminster, que é a igreja onde eu sou pastor, que a gente está plantando. Obrigado por todos vocês que, né, se dedicaram, trabalharam, apoiaram esse projeto. Espero que sejam abençoados. E eu acho que é isso, queridos. Eu queria só encerrar com uma oração. Podemos? Vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Senhor amado, obrigado, Deus, por tudo isso que nós ouvimos aqui. Fomos de fato instruídos no Senhor, instruídos na tua palavra, instruídos numa filosofia cristã do ensino, instruídos, ó Deus, nos princípios
educacionais e também do aconselhamento bíblico. Há tanta coisa, ó Deus, que nós recebemos nessa manhã, nesta tarde, na noite de ontem. Obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor nos entregou, Pai. Pedimos que o Senhor use teu Santo Espírito para poderosamente fazer com que tudo isso frutifique em nossas vidas. Encontre morada profunda no nosso coração e possa render muito fruto, a 30, 60, 100 por um. Nós não sabemos exatamente, ó Deus, em que capacidade o Senhor nos colocará, mas nós queremos nos dispor. Queremos colocar, Senhor, todos nós aqui, as nossas vidas na tua mão e pedir que o Senhor nos utilize. Nos utilize, ó Deus, especialmente para a formação do caráter, das virtudes, a formação do intelecto, dos nossos irmãos mais novos do que nós, ou até mais velhos, mas talvez mais novos na fé, onde o Senhor nos colocar, Senhor, para falarmos, seja dentro da escola bíblica dominical, na nossa igreja, numa escola realmente formal, seriada, ou dentro da nossa casa, fazendo educação domiciliar com nossos filhos, ou em contextos informais, Senhor, em que estivermos falando, ensinando, modelando, que sejamos, ó Deus, exemplos de piedade e de gravidade, Pai. Que sejamos exemplos que possam ser utilizados pelo Senhor para comunicar a tua graça, o teu amor, o evangelho, também, Senhor, a tua lei, a alegria que existe em meditar e viver de acordo com a tua lei. Pedimos que o Senhor assim nos abençoe, Pai. Clamamos que o Senhor nos utilize para passarmos essa alma da educação cristã e clássica, essa alma, ó Deus, de uma paideia do Senhor Jesus Cristo para a próxima geração, de tal forma que possamos falar como a nossa irmã Lê falou para aquela criança, que nós estamos formando crianças que serão nossos irmãos. E na eternidade, Senhor, enquanto estivermos 1000, 2000 anos, 10.000 anos, louvando o Senhor sem parar, possamos ter a alegria indizível de ver esses nossos irmãos conosco, plenamente formados, perfeitos, como o Senhor é perfeito, transformados pela transformação que só o teu Espírito pode fazer. Que alegria, Senhor, podermos contar que fomos utilizados como instrumentos nas mãos do Redentor. Abençoa-nos assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.